Esse vídeo é para pessoas que gostam de sexo, para ver que está tudo bem com o sexo que elas gostam, e para aquelas que estão exagerando o seu impulso sexual a ponto de trazer problemas no relacionamento, no trabalho, na família, né? E também para as pessoas que convivem com pessoas assim. Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema de desejo sexual excessivo. Semana passada eu falei sobre vícios e o sexo era um deles, então hoje eu vou explanar um pouquinho mais sobre o desejo sexual excessivo. Então seguimos naquela linha, né? É um comportamento que a pessoa não tem controle, gera um sofrimento, tende a repetir esse comportamento e quando vê, né, ela tenta controlar, mas não consegue e gera usualmente muito sofrimento, né, para a própria pessoa, para a família, às vezes no trabalho, né? E estou falando isso, gente, para assim, vocês terem noção do que eu estou falando, né? Assim, uma pessoa que tenha esse desejo, por exemplo, e vai trabalhar, assim, ela pode levantar várias vezes para ir no banheiro se masturbar, né? Assim, eu já tive paciente que ia há anos atrás, né? Ele ia de banca em banca de revista para comprar vídeos. Hoje nós temos a internet que facilita isso e expõe menos as pessoas, né? Mas é um comportamento que então a pessoa não consegue controlar. E é interessante, né? Porque eu fazendo esse atendimento no Hospital das Clínicas, eu pude acompanhar várias pessoas. E o que chamava a atenção é que assim, a maioria dos homens, né, cis que iam buscar terapia, né, estavam indo por encomenda, né? A parceria é que não estava aguentando e então falava, né, ou você vai se tratar ou encerramos a relação. Né? E aí a pessoa vai lá, né? Mas tem um lado ali que a pessoa estava sentindo, puxa vida, mas, né? Eu conto para os meus amigos acham legal, né? Ter relação desse jeito, mas numa hora que realmente a pessoa pode perder um casamento, pode perder um trabalho, aí ela vai entrar em contato com o sofrimento que isso pode gerar. Algumas pessoas não, algumas pessoas têm um sofrimento por elas perceberem que elas não dão conta de controlar, né? Então cada caso é um caso e assim deve ser olhado e acompanhado, né? Esse acompanhamento também deve ser feito por psiquiatra, terapia de grupo, terapia individual. Essas coisas todas vão facilitar para que essa pessoa possa aprender a controlar. A gente não fala que essa é uma questão que a pessoa fica curada. Até porque cura é uma palavra tão esquisita, né? E mesmo normal é uma palavra que eu acho esquisita, porque, né, primeiro, para ser normal depende da referência de cada um, né? E para ter cura significaria que aquilo nunca mais retornaria, né? Então a gente pode falar de uma doença, né, que você pode dar um tratamento e você cura, mas na área emocional isso não acontece bem assim. O que essa pessoa então vai poder conseguir trabalhar é que ela tenha controle sobre esse comportamento que a domina. Essa pessoa, como nos outros vícios, ela vai entender que ela está no controle, né? E aí ela vai tentar esse processo muitas vezes sozinho e depois de muitas vezes que fez esse movimento de tentar esse controle sozinho, vai entender que realmente precisa de ajuda. Essa pessoa então vai necessitar de acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico. E uma característica também que, por um lado, é bastante preocupante é que essa pessoa ela tende a se colocar em risco com muita frequência, né? Principalmente se faz uso de substâncias,
né, lícitas ou ilícitas. Mas tende a se colocar em risco, por quê? Porque essa pessoa é tão ligada no impulso e no desejo, né, que chega na hora, ela, assim, é como se ela desconectasse, né? Alguém, por exemplo, dentro da relação fala, vamos transar sem camisinha? Ai, vamos! Né? Qual o problema? Porque eu estou muito afim. Então essa pessoa não tem essa percepção e não traz esse movimento de um autocuidado ou cuidado com a parceria que tem. O que pode gerar também outros problemas e outros pesos no relacionamento. Assim, eu acompanhei muitos casos de compulsão, né? E observo que a maioria, o que a pessoa acaba dando conta é de controle, né? Tive poucos casos onde foi percebido que a pessoa, num dado momento, ela realmente ficou tranquila. Mas o processo de terapia, né, psicoterapêutico, uma análise, vai poder levar essa pessoa a entender que motivos podem a ter colocado naquela situação. Né? Porque, vamos entender, essa pessoa tem um buraco na questão de recompensas e prazer. Porque ela vai tentar se recompensar de alguma coisa que não está bem. Né? Então a gente percebe que algumas coisas são gatilho para que esse comportamento aconteça. Por exemplo, frustrações, brigas, né? Tá mais ansioso, ansiosa, né? Tá se sentindo numa posição onde algo mexeu e essa pessoa que não tem muito jogo de cintura para lidar com frustrações, ela vai acabar entrando nesse comportamento como uma forma de descarga. Né? Então veja que não é uma busca pelo prazer, embora, né, usualmente diga, eu vou lá, eu tenho um monte de relação, né, assim, um monte de relação, estou aqui, né, intensificando a questão e o sofrimento para a pessoa. Né? Assim, sai de um lugar e vai em outro para ter outra relação sexual, e depois vai atrás de outra pessoa. Por que que ela faz isso? Porque essa busca pelo prazer, ela é insaciável. Né? A pessoa não consegue aquietar numa relação e dizer, nossa, eu senti prazer, que gostoso, relaxei. Né? Que usualmente uma relação sexual satisfatória vai trazer exatamente essa sensação, né? De que alguma coisa ali, nossa, preencheu, ficou gostoso, eu consigo relaxar. Essa pessoa termina a relação e já sai pronta para outra relação porque ela não se satisfaz. Né? Então a relação com o prazer, ela é bastante confusa. Né? Ela sai numa busca desenfreada do prazer e acaba encontrando bastante frustração e vazio, porque não preenche essa relação. Então aí é que entra o sofrimento da pessoa se perceber nesse movimento constante de busca sem conseguir nunca se sentir saciada. Acho que uma outra coisa importante da gente comentar aqui, pessoas que sofreram abuso sexual, essas pessoas na infância, essas pessoas elas foram estimuladas precocemente. Então elas não tinham maturidade para lidar com toda aquela sensação, aquele desejo, né, aquela intensidade de prazer. E aí não é incomum que essa criança ao crescer tem esse movimento de uma busca desenfreada também, como se fosse uma busca de algo que ela já sentiu, mas de novo não preenche. E essas pessoas têm probabilidade de ter uma dificuldade de criar intimidade. Assim, gente, são tantas as causas para serem olhadas, trabalhadas, assim, desde
Às vezes a criança pode não ter vivenciado um abuso físico de toque, mas foi estimulada, por exemplo, a assistir pornografia infantil porque viu um irmão mais velho ou alguém da família mais velha assistindo, né? Porque descobriu nas coisas dos representantes dos tutores dela ali e ficou estimulada. Então são muitas estimulações que a pessoa pode estar então buscando essa forma de conexão que ela não encontra. E aí fica um vazio e ela vai ser uma pessoa com grande possibilidade de desenvolver realmente uma dificuldade de aproximação, de acreditar no afeto que tem ali, porque tudo fica muito no impulso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e não esqueça de deixar seu like, tá bom? Boa semana, se cuida. E eu queria ainda marcar uma coisa, bem ressaltado mesmo. Eu não estou falando de pessoas que gostam de sexo. Tem pessoas que têm libidos de formas diferentes, tem pessoas que podem gostar muito de sexo, né? Pode estar numa relação que a outra pessoa não goste tanto, e aí a outra pessoa pode dizer, ah, não, você tem problema, você tem desejo demais, né? Não sei, né? Às vezes a pessoa pode ter desejo de menos, a outra. Então, assim, não estou falando para dizer que quem gosta de sexo tem problema. Gostar de sexo é muito bom, né? E estando num lugar onde seja satisfatório e prazeroso e na intensidade que te faz bem, maravilhoso. Mas é para aquelas pessoas que carregam o sofrimento, tá? Beijo, se cuida.